Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Eu quero aqui agradecer a 2 membros que eu tenho no meu canal. Vocês são muito importantes para mim. Quero falar a vocês que ainda não sabem, eu tenho Seja Membro. Você que gosta do meu trabalho, que gosta das minhas aulas e quiser me ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito agradecida. Eu tenho lá um valor irrisório de R$ 2,99. Se você quiser me ajudar, se você gosta do meu trabalho, desde já eu vou ficar muito agradecida. Eu tenho aqui 2 maravilhosos que já são inscritos no meu canal. Se você se inscrever e quando quiser, você também pode excluir a sua inscrição. Não precisa ficar por muito tempo. Aí fica a critério de vocês, o tempo que vocês quiserem ou puderem me ajudar. Eu tenho valores lá de R$ 2,99. Tem 2 valores, um de R$ 2,99 e um de R$ 4,99. Os 2 membros maravilhosos que eu tenho aqui no meu canal são Karina Calderari, o meu muito obrigado, que Deus te abençoe e multiplique, e o Douglas Crisóstomo também, que Deus te abençoe e multiplique, o meu muito obrigado. E você que quiser fazer o mesmo, eu vou ficar muito agradecida e vou falar seu nome aqui no vídeo. Desde já, muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção, por assistir meus vídeos, pelos likes, pelas mensagens, vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe a todos vocês. Tendo passado todas essas informações, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa, barra tapete, como quiserem, com barbante e fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 440 gramas. Ele ficou com 43 centímetros de largura e de comprimento 91 centímetros. Lembrando a vocês que vocês podem fazer do tamanho que quiserem. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. No vídeo, eu explico tudo direitinho. E para a última carreira, eu fiz aqui do lado uma carreira de um ponto baixo e uma corrente. E aqui nos bicos, deste lado e do outro, eu fiz esta carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Lembrando sempre que você que não trabalha com barbante e trabalha com linha, deixe nas mensagens qual o outro fio que vocês querem que eu traga. Vou fazer o possível para atendê-los. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 67 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer um total de 67 correntes. Feitas as 67 correntes, vou marcar a última que fiz e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vamos voltar lá naquela corrente que eu marquei e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque as correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiz aqui o segundo ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante
entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, eu vou fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Vou completar esta carreira e já trago. Pronto, encerrei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 68 pontos altos, porque fizemos 67 correntes e as 4 correntes que eu fiz aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 68 pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira, que será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui o próximo ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui com 2 pontos altos. Sem corrente alguma, vou pular um ponto alto da carreira anterior e no próximo ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, 1... 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior e no terceiro ponto alto, vou repetir os 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. 2, 3 pontos altos. Novamente, sem corrente alguma, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior no terceiro ponto alto, mais 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, 2, 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 3 grupos de pontos altos. 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base, pulando 2 pontos altos entre eles. Feito isto, vou fazer agora 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Feita as 11 correntes, vou pular 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, nós ficamos aqui com uma argola de 11 correntes, pulando 5 pontos altos da carreira anterior. Feito isto, agora, vou repetir aqui o grupo de 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, pular 2 pontos altos no terceiro ponto alto, mais um grupo de 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vou fazer assim por 6 vezes. Então, eu já fiz 2, vou fazer mais 4, totalizando 6 grupos de pontos altos. Pronto, aqui está. Fiz os 6 grupos de 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base, pulando 2 pontos altos entre eles. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de pontos altos. Vou repetir a argola de 11 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Feito isto, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou repetir os grupos de pontos altos. Então, 3 pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. Então, eu repeti aqui a argola e aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vou fazer os 6 grupos de pontos altos, depois, novamente, mais uma argola e finalizar com os 3 grupos. Assim como eu iniciei, eu vou finalizar. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês e explicar tudo direitinho. Pronto, aqui está. Então, eu subi com as 2 correntes e fiz mais um ponto alto. Sem corrente alguma, pulei um ponto alto da carreira anterior. Aí, fiz 3 grupos de 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base, pulando entre eles 2 pontos altos. Então, vamos ficar com 3 grupos de pontos altos de um lado e o mesmo do outro lado.
3 grupos de pontos altos e os 2 pontos altos aqui do início. Aqui no meio eu fiz uma argola de 11 correntes, pulei 5 pontos altos da carreira anterior. Aí, iniciei os grupos de pontos altos. Fiz 6 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade que fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as argolas são todas iguais, de 11 correntes, pulando 5 pontos altos da carreira anterior. Então, para esta largura, eu fiquei com 3 argolas. 6 grupos de pontos altos, 6 grupos de pontos altos, 3 deste lado e 3 deste lado. Vamos à próxima carreira. Vou fazer as 2 correntes, virar o meu trabalho. E agora, neste ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, 1, 2. Sem corrente alguma, vou no próximo espaço e aqui eu vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, sem corrente alguma, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nessa carreira, nós ficamos com 2 grupos de pontos altos. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 5 correntes da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, vou fazer um ponto baixo. Então, na carreira anterior, nós fizemos 11 correntes. Nós vamos deixar 5 correntes para um lado, 5 correntes para o outro e fazer o ponto baixo na corrente do meio. Vou fazer novamente 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular as 5 correntes deste lado e vou aqui já no meio dos 2 grupos de pontos altos. E aqui eu vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, em cima da argola vai ficar desta forma. Sem corrente alguma, vou no próximo espaço e vou fazer os 3 Sem corrente alguma, vou no próximo espaço e vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Agora, eu vou aqui em cada espaço colocar os 3 pontos altos. Então, assim eu fiz. Em cada espaço, eu coloquei os 3 pontos altos. Nesta carreira, nós vamos ficar com 5 grupos de pontos altos. Na carreira anterior, nós tínhamos 6. Aqui, nós vamos ficar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou repetir em cima da argola, novamente o mesmo que eu fiz aqui. Então, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, vou fazer o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui pular o primeiro grupo de pontos altos. Aqui no meio, entre um grupo e outro, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, agora, nós só vamos repetir o mesmo que nós fizemos nestas 2 argolas. Eu vou fazer na terceira. Aqui no meio, eu vou colocar o grupo de pontos altos nos espaços, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, nós só vamos repetir o mesmo que nós já fizemos. Vou completar e já trago. Então, aqui está esta carreira. O mesmo que eu fiz em uma argola, eu repeti nas outras 2. Nós fizemos 5 correntes, pulamos 5 correntes da carreira anterior. Na sexta corrente, eu fiz um ponto baixo. Mais 5 correntes, e aqui no próximo espaço, pulei o primeiro grupo de pontos altos. No próximo espaço, eu fiz o grupo de 3 pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti nas outras. E aqui no meio, da mesma forma, fiz o grupo de pontos altos nos espaços. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 6 grupos de pontos altos. Nesta, nós ficamos com 5. E nas pontas, nós tínhamos 3 grupos de pontos altos. E nesta, ficamos com 2 grupos, tanto em uma ponta quanto na outra. Vamos
a próxima carreira. Vou fazer as 2 correntes, vou virar o meu trabalho e uma carreira nós teremos apenas 2 pontos altos, como essa primeira carreira, e na outra 3 pontos altos, porque em um ponto alto nós vamos fazer os 2 pontos altos juntos. Então, na carreira anterior, nós estávamos com 3 pontos altos. Nesta, nós vamos fazer apenas 2. Então, é a corrente que nós fizemos para subir, e aqui no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, nesta carreira, em uma ponta e na outra, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. Então, lembrando, em uma carreira nós teremos 2 pontos altos, na outra 3, porque em um ponto alto nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Na próxima carreira, 2 pontos altos, na próxima, 3. E assim até o final do nosso trabalho. Então, nós vamos intercalar as carreiras. Uma nós teremos 2, na outra 3. Na outra 2, na outra 3, e assim por diante. Agora, aqui no espaço, eu vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. Vou fazer as 5 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Nesta carreira, aqui na corrente próximo ao ponto baixo, na última corrente aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou copiar o ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo na próxima corrente. Então, nesta carreira, nós teremos 3 pontos baixos. Eu fiz um na corrente deste lado, copiei o da carreira anterior e um na corrente do outro lado. Vou fazer as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular novamente o primeiro grupo aqui no espaço. Vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou no próximo espaço, novamente, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui no último espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nesta carreira, nós ficamos com 4 grupos. Na primeira, nós tínhamos 6, na segunda, 5, e agora, 4 grupos de pontos altos. Vou repetir o mesmo que eu fiz nesta argola. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na corrente próximo ao ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, repetir o ponto baixo da carreira anterior e na próxima corrente, mais um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular o primeiro grupo, vou fazer os 3 pontos altos aqui no meio. Então, 2, 3 pontos altos. Então, assim, nós vamos fazer por toda a carreira. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir na próxima argola e aqui no grupo de pontos altos, da mesma forma. Então, eu vou completar esta carreira e já trago. Pronto, finalizei aqui mais uma carreira. Então, nas pontas, como eu falei, em uma carreira nós teremos 2 pontos altos e na outra 3, porque no segundo ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nesta carreira, nós ficamos com 2 pontos altos. Na próxima, nós teremos 3, porque nós vamos repetir este e neste ponto alto vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Aí, nesse espaço, eu fiz os 3 pontos altos, no próximo, mais 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. Fiz as 5 correntes, aqui no meio eu fiz um ponto baixo na última corrente, próxima ao ponto baixo, repeti o ponto baixo da carreira anterior, mais um ponto baixo na próxima corrente. Então, aqui no meio nós ficamos com 3 pontos baixos.
Fiz 5 correntes, pulei o primeiro grupo e continuei fazendo os grupos de pontos altos nos espaços. Nessa carreira, nós vamos ficar com 4 grupos de pontos altos. O mesmo que eu fiz aqui, eu repeti no restante da carreira. Então, em cada argola, nós ficamos com 5 correntes e 3 pontos baixos. E aqui no meio, os 4 grupos de pontos altos, a mesma quantidade que nós fizemos aqui. Nesta ponta, da mesma forma, eu fiz os 2 grupos de 3 pontos altos e nesta carreira ficamos com 2 pontos altos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, porque eu vou repetir o último e este segundo ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vou fazer para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer as 2 correntes, vou virar o meu trabalho. Nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, eu vou fazer o primeiro, que é a corrente, e aqui no segundo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, ficamos aqui com 3 pontos altos. Então, aqui eram 2, aqui 3, aqui 2 e agora 3. Entendido? Nós vamos fazer assim em uma ponta e na outra. Então, aqui no próximo espaço, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, vou repetir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui na última corrente, próximo aos pontos baixos, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui nesta corrente, nessa última corrente, vou fazer um ponto baixo. Vou repetir os 3 pontos baixos da carreira anterior. 1, 2, 3 pontos baixos. E vou fazer o próximo ponto baixo aqui na primeira corrente. Então, nesta carreira, nós ficamos com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Repetimos os 3 da carreira anterior, fizemos um antes dos pontos baixos e um depois dos pontos baixos. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pular o primeiro grupo de pontos altos e aqui no espaço fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. No próximo, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nesta carreira, nós vamos ficar com 3 grupos. Então, a cada carreira, nós diminuímos um grupo de pontos altos. Aqui em cima da argola, vou fazer da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo aos pontos baixos, aqui na última corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Repetir os 3 pontos baixos da carreira anterior. 1, 2, 3 pontos baixos. E fazer um ponto baixo aqui na primeira corrente. Então, nós vamos ficar aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pular o primeiro grupo e aqui no meio fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, este é o padrão desta carreira. Vou completar e já trago. Então, assim ficou esta carreira. Nesta carreira, eu fiquei aqui apenas com um grupo de 3 pontos altos. Continuei fazendo as 5 correntes e fiz um ponto baixo antes dos pontos baixos da carreira anterior, copiei os 3 pontos baixos e fiz um ponto baixo após os pontos baixos. Nesta carreira, nós ficamos com 5 pontos baixos. 5 correntes, fiz o grupo de pontos altos nos intervalos. Então, na primeira carreira, nós tínhamos 6 grupos. Na segunda, 5, na terceira, 4, e agora ficamos com 3 grupos de pontos altos. Assim, eu fiz por toda a carreira. Aqui no final, eu fiz um grupo de pontos altos, sem corrente alguma, eu pulei os 3 pontos altos da carreira anterior,
E aqui nos dois últimos pontos altos, eu fiz 2 pontos altos no primeiro ponto alto e 1 ponto alto no último ponto alto. Então, ficamos aqui com 3 pontos altos. Então, agora eu vou fazendo assim, até que aqui no meio reste apenas um grupo de pontos altos. Aqui eu vou continuar com as 5, aqui eu vou continuar com as 5 correntes e sempre acrescentando um ponto baixo antes dos pontos baixos, copiando os pontos baixos da carreira anterior, independente de quantos pontos baixos tiverem, e fazendo um ponto baixo após os pontos baixos. Então, como é só repetição, eu vou fazer, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim entender. Pronto. Então, como prometido, eu fiz até que aqui restou apenas um grupo de pontos altos. Então, vamos à explicação. Aqui na ponta, nesta carreira, que é a carreira central do nosso trabalho, aqui eu fiquei com um ponto alto sozinho e os 2 pontos altos no segundo ponto alto. Observem que na carreira anterior nós tínhamos 2 pontos altos. Aqui, nesta carreira, que é a carreira central, nós vamos finalizar com 3 pontos altos. Um sozinho e 2 no segundo. E assim nós fizemos nas duas pontas. 3 pontos altos nesta ponta e 3 pontos altos nesta. Neste primeiro ponto alto, 2 pontos altos juntos e repetimos o último ponto alto. Feito isto, continuamos com as 5 correntes e aqui no meio sempre um ponto baixo antes dos pontos baixos, repetir os pontos baixos da carreira anterior e um ponto baixo após os pontos baixos. Na carreira central, nós vamos finalizar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. 5 correntes, um grupo apenas de pontos altos. Então, aqui nós ficamos apenas com um espaço e vamos finalizar com um grupo de pontos altos. Vamos continuar assim até o final desta carreira. 5 correntes, 9 pontos baixos, 5 correntes, um grupo de pontos altos e assim por diante. Então, assim ficou esta carreira. Esta carreira é a carreira central do nosso trabalho. Até aqui, nós abrimos o triângulo de pontos baixos e fechamos o triângulo de grupos de pontos altos. Para completar o nosso gráfico, nós vamos inverter. Agora, nós vamos abrir o grupo de pontos altos e fechar o triângulo de pontos baixos, ok? Então, vamos à nossa próxima carreira. Subir com as 2 correntes, virar o nosso trabalho. Na carreira anterior, nós tínhamos 3 pontos altos. Nesta, vamos fazer apenas 2. Sem corrente alguma, vamos aqui na primeira corrente e vamos fazer o grupo de 3 pontos altos na primeira corrente de base. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com um grupo de pontos altos. Esta carreira aqui que nós estamos fazendo. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Nesta carreira, como eu falei, nós vamos fechar o triângulo de pontos baixos. Então, eu vou pular o primeiro ponto baixo. Vou começar a fazer a partir do segundo ponto baixo. Então, repetir os pontos baixos da carreira anterior. Porém, nesta carreira, pular o primeiro ponto baixo e o último ponto baixo. Então, nós vamos repetindo aqui as carreiras de pontos baixos até o penúltimo ponto baixo. Feito isto, vou pular o último ponto baixo. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou abrir o triângulo de grupo de pontos altos. Então, vou fazer um grupo de 3 pontos altos nesta corrente, na corrente anterior aos pontos altos. Então, 3 pontos altos nesta corrente. Aí, sem corrente alguma, vou pular este grupo de pontos altos e aqui na próxima corrente vou repetir o grupo de pontos altos, de 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos.
Então, observem que agora nós estamos fazendo esta carreira. Vamos fazer assim até que fique com 6 grupos de pontos altos novamente. Então, aqui eu fiquei com 2 grupos. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pular o primeiro ponto baixo, começar a copiar a partir do segundo ponto baixo. 1, 2, 3, vamos fazer assim, até que sobre o último ponto baixo. Pronto, então eu copiei os pontos baixos da carreira anterior e deixei o último sem fazer. Então, nessa carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pular o último ponto baixo. Aqui eu vou fazer os 2 grupos de pontos altos, um deste lado e um deste. Então, nesta corrente, próximo aos pontos altos, eu vou fazer um grupo. Então, vou fazer aqui nesta corrente 3 pontos altos. 2, 3, sem corrente alguma. Vou pular este grupo, do outro lado, vou repetir os 3 pontos altos. Vou fazer o outro grupo de pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, este será o padrão desta carreira. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Trouxe aqui esta carreira para finalizar ela com vocês, para não restar dúvidas. Então, eu fiz aqui os meus pontos baixos, fiz as 5 correntes. Vou fazer o grupo de pontos altos nesta última corrente. Então, aqui eu vou fazer o grupo de pontos altos, dos 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, vou pular este primeiro ponto alto e vou fazer apenas os 2 últimos pontos altos. Então, 1 e o último ponto alto, que é na corrente que nós fizemos para subir, nas correntes. Então, finalizamos esta carreira. Então, assim ficou esta carreira. Subi com as 2 correntes e fiz aqui um ponto alto. Então, nesta carreira, nós ficamos com 2 pontos altos. O grupo de 3 pontos altos eu fiz na primeira corrente, próximo aos pontos altos. Continuei com as 5 correntes, então, nessas correntes nós não vamos mudar, vamos continuar com as 5 correntes. Fiz as 5 correntes e, como eu falei, agora nós vamos fechar o triângulo de pontos baixos. Então, até aqui, nós acrescentamos um ponto baixo de um lado e um ponto baixo do outro. Daqui para frente, nós vamos eliminar um ponto baixo em cada ponta. Então, eu fiz as 5 correntes, pulei o primeiro ponto baixo. Repeti os pontos baixos da carreira anterior, pulei o último ponto baixo. 5 correntes, fiz um grupo de pontos altos na última corrente aqui, próximo aos pontos altos, sem corrente alguma. Na próxima corrente, na primeira corrente, fiz o segundo grupo de pontos altos. Então, esta carreira é esta carreira aqui que nós fizemos. E assim por diante, por toda a carreira. 5 correntes, pulei o primeiro ponto baixo e o último, 5 correntes. Acrescentei um grupo de pontos altos na última corrente próxima aos pontos altos, sem corrente alguma. Na primeira corrente do outro lado, o grupo de 3 pontos altos. E assim eu fiz até esta ponta, e aqui na ponta eu fiz os 3 pontos altos na última corrente, o grupo de pontos altos, sem corrente alguma. Eu pulei o primeiro ponto alto, copiei o segundo e o último ponto alto. Então, finalizamos essa carreira com 2 pontos altos. Agora, vamos à nossa próxima carreira. As 2 correntes, vou virar o meu trabalho. Na carreira anterior, eram 2 pontos altos. Agora, nós vamos ficar com 3, porque um é a corrente que fizemos para subir. E aqui no segundo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. 1, 2, então, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, vou pular o grupo de pontos altos e vou fazer meu próximo grupo de pontos altos aqui na primeira corrente, próximo aos pontos altos. Então, aqui eu vou fazer os 3 pontos altos na mesma corrente de base. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu fiz os 3 pontos altos na primeira corrente. Feito isto, vou continuar com as 5 correntes. 1,
2, 3, 4, 5. Pular o primeiro ponto baixo, começar a repetir a partir do segundo ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou pular o último. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou fazer o meu grupo de pontos altos aqui na corrente próximo aos pontos altos. Então, eu vou fazer aqui na mesma corrente de base 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer um grupo aqui neste espaço. Então, 2, 3 pontos altos e o terceiro grupo na primeira corrente. Então, aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Então, nesta carreira, nós voltamos a ter 3 grupos de pontos altos, que é esta carreira aqui que nós fizemos. 3 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pular o primeiro, começar a partir do segundo ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira. Então, assim ficou essa carreira. Eu subi com as 2 correntes, fiz os 2 pontos altos. Sem corrente alguma, na primeira corrente, fiz 3 pontos altos, um grupo de pontos altos. 5 correntes, pulei o primeiro e o último ponto baixo. Copiamos os pontos baixos da carreira anterior. 5 correntes, fiz um grupo de pontos altos na primeira corrente, um grupo de pontos altos no espaço e um grupo de pontos altos na primeira corrente deste lado. 5 correntes e assim por diante. Então, esta carreira de 3 grupos de pontos altos é esta carreira aqui. 1, 2, 3 grupos de pontos altos. Então, observem que nós estamos voltando às carreiras. Esta carreira é esta. A carreira que nós acabamos de fazer é esta aqui. Continuamos com as 5 correntes e eliminando um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro. Até que aqui fique apenas um ponto baixo, assim como nós iniciamos aqui com um ponto baixo. E assim eu fiz até o final da carreira. Aqui eu fiz o grupo de pontos altos na última corrente, sem corrente alguma, pulei os 3 pontos altos da carreira anterior, um grupo, e aqui eu fiz 2 pontos altos no primeiro ponto alto e um ponto alto no último ponto alto. Assim, nós encerramos esta carreira. Agora, como eu falei, nós vamos repetindo as carreiras, voltando. Então, nós vamos continuar fazendo, até que aqui nós vamos ficar com os 6 grupos de pontos altos e aqui apenas um ponto baixo, que é este ponto baixo que nós fizemos aqui. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Pronto, como prometido, eu já adiantei até que aqui fique apenas um ponto baixo e trouxe para mostrar para vocês. Subimos aqui com as 2 correntes, no próximo ponto, 2 pontos altos. Sem corrente alguma, no próximo espaço, um grupo de pontos altos. Sem corrente alguma, na primeira corrente, um grupo de pontos altos. 5 correntes, apenas o ponto baixo do meio. Pulamos o primeiro e o último. Então, copiamos o ponto baixo do meio. 5 correntes, um grupo de pontos altos na primeira corrente, um grupo de pontos altos em cada espaço. Deste lado, o último grupo de pontos altos na primeira corrente aqui. E assim eu fiz até o final. Então, até aqui, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de pontos altos. É esta carreira aqui. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de pontos altos. Agora, eu vou fazer a carreira de 11 correntes. É quando nós vamos completar aqui os 6 grupos de pontos altos, que é esta carreira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que vamos fazer lá. E esta carreira é a argola. São as 11 correntes. Então, nós vamos fazer a primeira carreira agora. Vou iniciar aqui junto com vocês para não restar dúvidas. 2 correntes, virar o trabalho e copiar apenas um ponto alto. Sem corrente alguma, aqui no espaço,
o grupo de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. O segundo grupo de pontos altos. Sem corrente alguma, aqui na próxima corrente, na primeira corrente aqui após os pontos altos, o terceiro grupo de pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós fizemos aqui o grupo de 3 pontos altos. Então, nós ficamos com 3 grupos de pontos altos, a mesma quantidade de grupo de pontos altos desta carreira. 1, 2, 3 grupos de pontos altos, a nossa primeira carreira. Feito isto, vou fazer as 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. A mesma quantidade de correntes que nós fizemos aqui no início, na primeira carreira. 11 correntes. Feita as 11 correntes, vou fazer aqui o primeiro grupo de pontos altos. Nesta corrente, antes dos pontos altos. Então, aqui nesta corrente, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, agora em cada espaço, eu vou fazer o grupo de pontos altos. 3 pontos altos em cada espaço. Pontos altos neste espaço e 3 pontos altos em cada espaço seguinte. Assim eu fiz. Então, aqui eu fiquei com 6 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma quantidade que nós iniciamos, 6 grupos de pontos altos. Aqui eu vou repetir novamente a argola de 11 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Vou fazer o primeiro grupo de pontos altos nesta corrente. Na corrente próximo aos pontos altos. Então, aqui será o meu primeiro grupo de pontos altos, de 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. E vou fazer um grupo em cada espaço. Então, este é o padrão desta carreira. Vou completar e já trago. Pronto, mais uma carreira finalizada. Encerramos aqui o nosso gráfico. Fizemos nesta carreira a primeira carreira. Temos aqui a explicação desta carreira, que é a nossa primeira carreira e a última carreira do nosso gráfico, para fechar o gráfico. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei apenas um ponto alto, ficamos com 2 pontos altos nesta carreira. Fiz um grupo de pontos altos em cada espaço, então, 1, 2 e o último grupo de pontos altos eu fiz na primeira corrente. Então, ficamos aqui com 3 grupos de pontos altos, a mesma quantidade que nós fizemos aqui na primeira carreira. 1, 2, 3 grupos de pontos altos. Feito isto, fizemos as 11 correntes, que são essas 11 correntes que nós fizemos aqui no início. 11 correntes. Fizemos o primeiro grupo de pontos altos na primeira corrente, um grupo de pontos altos em cada espaço e o último grupo de pontos altos nesta corrente. Ficamos aqui com 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade desta carreira, da primeira carreira. E assim por toda a carreira. Então, esta carreira é a primeira carreira do nosso gráfico e a última para fechar o gráfico. Daqui por diante, nós só vamos repetindo as carreiras. Então, esta é a primeira. Agora, nós vamos fazer a carreira de apenas um ponto baixo aqui no meio, diminuindo diminuindo o grupo de pontos altos, e assim por diante. Nós só vamos voltando, nós só vamos iniciar novamente aqui o gráfico. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira de um ponto baixo no meio. Depois, a carreira de 3 pontos baixos. E assim por diante, nós vamos iniciar novamente o nosso gráfico. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, daqui por diante, é só voltar ao início da aula,
que nós vamos iniciar novamente. E assim vamos repetindo até o comprimento desejado, ok? Eu acho que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Eu não vou deixar o gráfico nem a foto, porque eu fiz algumas modificações. Então, pode ser que vocês se atrapalhem um pouco. Então, por isso que eu não vou deixar. Mas este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui um pouco parado, caso vocês queiram tirar um print para depois sanarem as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Ok? Agora, eu vou continuar fazendo até o comprimento desejado. Quando trouxer, vou trazer para fazermos a última carreira por toda a volta. Como prometido, já adiantei o caminho de mesa, fiz até o comprimento desejado. Mas vocês vão fazer até o comprimento desejado para vocês. E só fui copiando carreira a carreira, repetindo as carreiras. E cheguei aqui na última carreira. Aqui, para finalizar o nosso trabalho, nós vamos encerrar com a carreira que nós iríamos fazer a argola de 11 correntes. Porém, quando vocês chegarem no tamanho desejado, no comprimento desejado, ao invés de vocês fazerem as 11 correntes, vocês vão fazer apenas 2. Para ficar fechadinho assim o nosso trabalho. Então, a nossa última carreira, obrigatoriamente, terá que ser a primeira carreira, que é a carreira das 11 correntes. Porém, ao invés de fazermos as 11 correntes, nós vamos fazer apenas 2. Ok? E aí, finalizar com a última carreira, nós iniciamos com uma carreira base de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira base de pontos altos. E a diferença que eu fiz também para essa carreira foi mudar a numeração da agulha. O nosso trabalho todo eu fiz com a agulha de número 4. Para essa última carreira, para os pontos altos ficarem bem juntinhos, eu usei a agulha de número 3,5. Mas pode ser que para vocês não precise, vai depender do ponto de vocês. Porém, para mim, precisou. Eu só troquei a numeração da agulha nessa última carreira. Então, eu fiz a última carreira de pontos altos com a agulha de número 3,5. E, quanto aos pontos altos, é muito fácil, nós vamos apenas repetir os pontos altos da carreira anterior. Em cada grupo de pontos altos, são 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui no meio, são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E assim por diante, uma carreira de pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Ok? Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu vou fazer desta forma, mas vocês vão fazer da forma que acharem melhor. Vou fazer uma corrente, aqui no espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, vou no próximo espaço, ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço, ponto baixo. Uma corrente, próximo espaço, ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo intercalado por uma corrente. Vou fazer assim nas duas laterais, nesta e na outra. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Aí, eu volto para fazermos juntos. Porém, aqui em cima, porém, aqui nas laterais, eu vou fazer desta forma. Então, eu fiz aqui em um espaço ponto baixo, vou fazer uma corrente, vou no próximo espaço, ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço, ponto baixo. E assim, vou fazer. Então, eu vou adiantar e quando chegar aqui, eu volto para fazermos juntos. Como prometido, já fiz aqui nas laterais esta carreira de um ponto baixo e uma corrente. Ponto baixo no espaço, uma corrente. Ponto baixo no espaço, uma corrente. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela que eu marquei. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui um picô. Feito isto, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1,
2, porém, nós vamos ficar com 3 pontos altos por causa das correntes que nós fizemos para subir. Então, nós teremos 3 pontos altos. Vou contar aqui 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados com picô. Vou no próximo ponto, vou fazer ponto baixíssimo. Aqui, novamente, vou fazer 3 correntes, marcar a terceira, fazer mais 3. 1, 2, 3, voltar lá naquela que eu marquei, e aqui fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, porém, vamos ficar com 3 por causa das correntes que fizemos para subir. Vou contar 1, 2, 3, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, fiz 3 pontos altos tombados com picô. No próximo ponto, ponto baixíssimo, vou repetir mais uma vez aqui para vocês. Vou subir com 3 correntes, marcar a terceira, fazer mais 3. 1, 2, 3. Voltar lá naquela que eu marquei e aqui fazer um ponto baixíssimo. Fiz um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vamos ficar com 3 por causa das correntes que fizemos para subir. Vou contar 1, 2, 3 no terceiro ponto alto, ponto baixíssimo. Lembrando a vocês que a quantidade de pontos altos que eu pulei é só uma sugestão. Vocês vão fazer conforme o ponto de vocês. Isso aí fica a critério de vocês. Como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. Então, eu vou completar esta carreira, finalizar o nosso trabalho, e quando eu trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta, nas laterais. Um ponto baixo no espaço, uma corrente, um ponto baixo no outro espaço, uma corrente, e aqui em cima dos pontos altos, 3 pontos altos tombados com picô. Esta foi a última carreira que eu fiz no meu trabalho. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!